2 Samuel, capítulo 23. Essas são as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, o homem que foi exaltado, o escolhido do Deus de Jacó. Davi, o amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por meio de mim, e a sua palavra estava na minha boca. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem reina com o temor do Senhor, de Deus, é como a luz da manhã, como uma manhã sem nuvens, que faz brotar da terra a grama verde e macia, como o sol que brilha depois de uma chuva. E a minha família foi a escolhida. Sim, Deus fez uma aliança comigo, a sua aliança é eterna, final e selada. Ele cuidará constantemente da minha segurança e concederá tudo quanto eu desejo. Mas os infiéis serão atirados fora como espinhos que ferem as mãos que neles tocam. Quem quiser cortá-los precisa proteger-se com uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles devem ser destruídos com fogo. Estes são os nomes dos 3 guerreiros mais importantes de Davi. O primeiro era Josebe-Basebete, de Toquemone, chefe de 3 guerreiros principais. Este uma vez matou 800 homens com uma lança numa batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, e neto de Aui. Ele era um dos 3 guerreiros principais que com Davi destruiu os filisteus em Pas-damim, depois que o exército de Israel já se havia dispersado. Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus, até que sua mão ficou com cãibra, e ele não podia largar a espada. O Senhor lhe deu uma grande vitória naquele dia. O restante do exército não voltou, a não ser na hora de saquear os mortos. Depois de Eleazar vem Samá, filho de Agé, de Ará. Durante um ataque de uma tropa dos filisteus em Leí, quando todos os homens de Davi fugiram, ele se colocou sozinho num campo de lentilhas e derrotou os filisteus. O Senhor lhe deu uma grande vitória. Perto do início da colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão e os invasores filisteus estavam acampados no vale de Refaim, 3 chefes dos 30 valentes do exército de Israel desceram à caverna para ficar com Davi. Davi estava na fortaleza nessa ocasião e os filisteus da cidade vizinha de Belém. Então Davi disse, estou com tanta sede daquela água pura do poço que fica perto da porta de Belém. Então os 3 homens atravessaram com valentia as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a tomá-la. Em vez disso, despejou a água no chão como oferta ao Senhor e disse, ó Senhor Deus, eu não posso tomar dessa água. Ela é como o sangue desses homens que arriscaram a sua vida por mim, atravessando as fileiras dos filisteus. Esses foram os feitos desses 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o líder dos 30. Certa vez, ele com a sua lança matou 300 inimigos. Foi com esse ato que ele ganhou lugar entre os mais valentes de Israel. Ele se tornou o líder dos valentes oficiais do exército, mas não chegou a ser um dos principais guerreiros. Havia também Benaia, filho de Joiada, um heróico soldado de Casbizeel. Benaia matou os 2 maiores heróis de Moabe. Numa ocasião ele desceu numa cova e, apesar da neve, atacou um leão que ali se encontrava e o matou. Em outra ocasião, com um cajado na mão, matou um guerreiro egípcio de grande estatura, que estava armado com uma lança. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses são alguns dos feitos de Benaia. Ele ficou tão famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Ele foi o mais honrado entre os 30 mais valentes, porém não fazia parte do grupo dos 3 maiores. Davi fez de Benaia o chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 valentes estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samar, de Harod, Elica, de Harod, Elés, de Paute, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Russate, Zalmon, de Aui, Maarai, de Netofate, Eleb, filho de Baaná, de Netofate, Ritai, filho de Ribai, de Gibeá, da tribo de Benjamim, Benaia, de Piratom, Idai, do ribeiro de Gaás, Abialbon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, Bene-Jacém, Jonatas, Samá, de Hará, Aião, filho de Sará, de Hará, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Giló, Esrai, do Carmelo, Paarai, de Arba,
Gigeal, filho de Natã, de Zobá, Bani, de Gade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, que era o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e Urias, o Eteu. Foram 37 ao todo. 2 Samuel capítulo 24. Mais uma vez Deus ficou irado com Israel e levou Davi a prejudicá-los mediante a contagem do povo de Israel e de Judá. Davi disse a Joabe, o comandante do seu exército: faça uma contagem de todo o povo, desde uma extremidade da nação a outra, para que eu saiba o total da população. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor, o seu Deus, faça o rei, o meu senhor, viver até que veja a população do seu reino aumentar 100 vezes. Mas porque o rei, o meu senhor, deseja fazer essa contagem, contudo, a ordem do rei prevaleceu. E Joabe e seus oficiais saíram para contar o povo de Israel. Eles atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade que fica no meio do vale de Gade, e foram para o norte até a cidade de Jazer. Depois foram a Gileade e Cádiz, na terra dos heteus, e chegaram a Dan-Jaã, de onde viraram para Sidom. Depois foram para a fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e cananeus. Por último foram até Berseba, ao sul de Judá. Tendo eles percorrido toda a terra, completaram sua tarefa em 9 meses e 20 dias, e voltaram a Jerusalém. Então Joabe relatou ao rei o resultado do recenseamento. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e 500.000 em Judá. Depois de mandar fazer o recenseamento, a consciência de Davi o acusou, e ele disse ao Senhor: pequei seriamente com o que fiz. Por favor, meu Senhor, eu imploro que perdoe o pecado do seu servo, porque cometi uma grande insensatez. Na manhã seguinte, Deus falou ao profeta Gade, que era o vidente de Davi. Disse o Senhor a Gade: diga a Davi, assim diz o Senhor: eu darei a você 3 opções de punição. A que você escolher, eu a farei. Gade procurou Davi e transmitiu a ele as palavras do Senhor e perguntou: qual dessas 3 opções você prefere? 7 anos de fome por todo o seu reino, 3 meses de fuga diante dos seus inimigos, ou 3 dias de praga sobre a sua terra? Pense bem e me dê a resposta, pois o Senhor quer saber qual a sua escolha. É grande a minha aflição, respondeu Davi, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. Portanto fiz a minha escolha, que o Senhor mande os 3 dias de praga. Assim o Senhor mandou uma praga sobre Israel naquela manhã, e ela durou 3 dias. A praga causou a morte de 70.000 homens de Dan a Berseba. Quando o anjo da morte preparava-se para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se daquele mal e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. O anjo do Senhor tinha chegado perto da eira de Araúna, o jebuseu. Quando Davi viu o anjo que matava o povo, ele disse ao Senhor: ó Deus, eu sou o único que pequei contra o Senhor, porque o meu povo que me segue como rebanho precisa pagar pelo meu erro, desde que o seu castigo caia somente sobre mim e a minha família. Naquele dia Gade veio a Davi e disse: vá e construa um altar na eira de Araúna, o jebuseu. E Davi apressou-se em fazer o que o Senhor lhe ordenara por meio de Gade. Quando Araúna viu o rei e seus homens encaminhando-se em sua direção, saiu ao encontro deles e diante deles lançou-se ao chão com o rosto em terra. Porque o meu senhor, o rei, veio até o seu servo? Araúna perguntou ao rei. Davi respondeu: vim comprar a sua eira para construir nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga que está destruindo o país. Araúna disse ao rei: tudo aqui está à disposição do meu senhor e rei para o sacrifício. Aqui estão os bois para o sacrifício queimado, o debulhador e tudo que o rei precisar para construir o altar, e também o jugo dos bois para a lenha do fogo, que será aceso sobre o altar. Tudo isso é seu, ó rei. E acrescentou: que o Senhor, o seu Deus, aceite o seu sacrifício. Mas o rei disse a Araúna: não quero nada disso de graça. Quero comprar, pois não desejo oferecer ao Senhor, o meu Deus, o sacrifício daquilo que não custou nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu ofertas queimadas e sacrifícios de paz. E o Senhor ouviu suas orações e a praga que destruiu Israel cessou.